Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre Chernobyl, a nova minissérie da HBO que tá dando o que falar desde o final de Game of Thrones. Pois é, se você achou que você ia cancelar sua assinatura da HBO assim que terminasse Game of Thrones, você achou errado. Chernobyl vale muito a pena você assistir. Criada pelo showrunner Craig Mazin, que curiosamente fez coisas nada a ver, como escrever o roteiro de Se Beber Não Case Parte 2, Chernobyl conta a história do maior desastre nuclear da história da humanidade, até agora. E se assim como eu, você não era nascido na época do desastre, você só conheceu a história pelos livros ou por professores no colégio, a gente vai contar um pouquinho pra você como é que é a história. No dia 26 de abril de 1986, por falhas mecânicas e humanas, o reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. E como consequência, ele liberou na atmosfera uma radiação equivalente a 400 bombas atômicas de Hiroshima. Eu, em toda a minha ingenuidade, não fazia ideia de que isso era nem possível. Como assim os seres humanos têm tecnologia o suficiente para produzir a destruição equivalente a 400 bombas de Hiroshima? E a série é primorosa por diversos motivos. E o principal deles é a tensão que ela te deixa. A série é muito tensa. Eu tive vários momentos what the... Eu falei palavrão quando eu tomei susto. Eu prendia minha respiração, às vezes eu esquecia de respirar de tão tensa que eu ficava. E eu passei fisicamente mal o primeiro episódio. Fiquei mal de verdade, fiquei enjoada, a minha pulsação acelerou, achei que eu fosse ter um infarto. E olha que eu nunca tive problema com essas coisas não, hein? Eu assisto filmes de terror gore comendo pipoca felizona. Mas essa série causa um desconforto muito grande. Por quê? Primeiro que nessa série o inimigo é invisível. E tudo que a gente não vê, a gente tende a pensar que não existe. Tirando as pessoas religiosas, essas sim sensatas, acreditam nas coisas que elas não conseguem enxergar. Mas, por exemplo, quando você leva um tiro, ou quando você leva uma facada, ou até mesmo nos casos de queimadura, se você é vítima de um incêndio, ou você vê alguém sendo vítima de um incêndio, aquilo que causou a destruição daquela pessoa é muito palpável. É o fogo, é a facada, é a bala. Agora, você vê uma pessoa que tá literalmente se desfazendo, assim, tirando os pedaços, por causa do urânio invisível que tá no ar. Foi o ar que fez a pessoa se desfazer? Isso por si só já é muito chocante. E da mesma forma que a gente pensa isso, aquelas pessoas em 1986 também pensavam isso. Naquela época, gente, não tinha internet. Naquela época não tinha Twitter. Então aconteceu um acidente, aconteceu um desastre nuclear, alguma coisa, a usina explodia, não ia ter ninguém lá no Twitter falando: olha o que aconteceu, gente, acabou de explodir uma usina aqui, vamos vazar, vamos vazar. Não tinha nada disso. Se acontecesse qualquer tipo de acidente, até isso virar notícia, demorava um bocado. A população tinha que esperar a boa vontade dos jornalistas e do governo de liberar a informação de que deu ruim, principalmente na União Soviética, um estado socialista em que o governo controlava todos os meios de comunicação. Então, logo depois do acidente, logo depois do desastre, a gente vê crianças brincando com o ar. A gente vê os adultos olhando de longe, falando: olha que bonito, o ar tá brilhando, tá meio roxo, meio rosa. Isso é muito angustiante pra gente. Pra gente, com a nossa mentalidade de 2019, isso causa uma tensão muito grande, porque você fala: isso vai dar ruim. As pessoas estão brincando com a radiação. Porque eu, em 2019, sei que algo invisível pode me machucar. As pessoas naquela época não faziam nem ideia que o urânio tinha sido expelido, porque o governo escondeu a qualquer custo essa informação. Eles abafaram isso, porque eles não queriam admitir para os americanos, que eram os grandes inimigos, que tinha dado ruim na União Soviética. E por esse motivo, mesmo após o acidente ter liberado o equivalente a 400 bombas de Hiroshima, Pripyat, que é a cidade mais próxima de Chernobyl, só foi evacuada 36 horas depois. Hoje em dia isso é impensável, né? Se der ruim alguma coisa hoje em dia, segundos depois tem alguém tweetando, vira notícia e todo mundo vai embora. Mas como se dependia de fontes oficiais na época, as pessoas tinham que esperar a boa vontade do governo informá-las sobre os perigos. Então no primeiro dia, só Pripyat foi evacuada. Somente 10 dias depois do acidente, que um raio de 30 quilômetros de Chernobyl foi todo evacuado. Só para vocês terem uma comparação e uma ideia, hoje em dia são 104 quilômetros a área evacuada desde Chernobyl. Então são muitas as cidades fantasmas hoje em dia que existem ao norte de Kiev, que é a capital da Ucrânia. E a situação lá foi tão séria, o caso é tão grave, que cientistas estimam que a área só vai poder voltar a ser populada por humanos daqui a 20 mil anos. Isso é muito assustador. Apesar disso, em 2016, um grupo de 187 ucranianos voltou a habitar a área de forma permanente. Eu acho que essas pessoas são muito loucas ou só realmente não se importam mais
mais de morrer pelos efeitos da radiação. Então a série entrega com maestria isso, de conseguir te colocar no lugar do acidente. Ela dá uma imersão muito grande no público, ela é muito gutural, ela é muito crua. A gente vê todos os efeitos da radiação. Então, se assim como eu, você não era nascido e tudo que você viu foram livros de história e um professor falando, talvez você nunca tivesse tido essa real noção do que aconteceu com essas pessoas. E a gente é um ser muito visual, né? Então, ver as cenas, ser impactado por pessoas se despedaçando, isso realmente é muito desconcertante, é muito poderoso. E o showrunner da série, o Craig Mazin, ele teve um trabalho do cão de tornar a série o mais real possível. Porque ele disse em entrevista que o que fez ele ter a ideia de fazer a série foi justamente esse momento que a gente está vivendo hoje em dia, que é um momento de proliferação de fake news e de ideias bastante absurdas para o século XXI, como terraplanismo ou movimento antivacina. Isso estava preocupando tanto ele que ele decidiu ser o mais fidedigno possível para contar essa história, que nada mais é do que a história de uma grande tragédia, mas mais que isso, é a história de um governo tentando abafar uma grande tragédia. E aí na entrevista ele fala que nós estamos atualmente lutando contra a verdade. Então a partir desse momento a gente vai começar a dar spoilers, não necessariamente sobre a série, mas sobre a própria história real. A nossa ideia aqui é destrinchar um pouquinho o que de fato aconteceu, os fatos reais e o que a série retratou. Então se você não assistiu a série, não sabe como é a história ou não se lembra e quer assistir de forma mais crua possível, para de ver esse vídeo agora, porque a partir desse momento a gente vai dar spoiler sobre os fatos reais. A gente vai começar falando dos liquidadores. No terceiro ou no quarto episódio da série, agora eu não me lembro direito, a gente é apresentado a um grupo de 3 liquidadores e o trabalho deles é muito cruel: exterminar todos os animais que eles encontrarem pela frente. Quando as cidades começaram a ser evacuadas, começando por Pripyat, somente as pessoas foram evacuadas, o que significa dizer que todos os animais de estimação dessas pessoas, que eram majoritariamente cachorros, ficaram para trás. Então, todos os animais de estimação que foram abandonados e também todos os animais selvagens que já viviam na região foram todos contaminados pelo urânio. E por causa disso, eles tinham que ser sacrificados. Primeiro, porque é uma morte terrível a de radiação. Então, o que os liquidadores estavam fazendo era poupar esses animais do sofrimento. Além disso, também era um perigo para a raça humana esses animais ficarem soltos. Por quê? Porque eles estavam, no momento, na área de radiação. Só que eles viviam livres. Então, nada impedia que esses animais contaminados saíssem da zona de exclusão e fossem parar nas cidades habitadas por pessoas. E eles iam acabar contaminando também essas pessoas. E aí você imagina uma pessoa chorando aos prantos, vendo... Não, não faz isso. Era eu. Eu passei esse episódio inteirinho, cheio de lágrimas nos olhos, revoltadíssima, falando: dá uma chance para os animais viverem, gente. Já não basta eles estarem cheios de radiação, não vão ter que morrer. Mas foi isso que de fato aconteceu. Eu entendo que no final das contas eles estavam tentando fazer um bem para os bichinhos, para eles não sofrerem uma morte terrível, mas eu não teria sangue de barata para sair matando todos esses animaizinhos. E é óbvio que os liquidadores não conseguiram matar todos os animais da zona de exclusão. O que significa dizer que depois de mais de 30 anos do acidente, a zona de exclusão de Chernobyl virou uma espécie de santuário de fauna e flora. Por quê? As espécies deram um jeito de sobreviver, e aí Darwin vai saber explicar melhor que eu como, e dando um jeito de sobreviver à radiação, essas populações cresceram muito, porque não tinha mais competitividade. Não são muitas espécies vivendo lá. Sem competição, as espécies ali foram crescendo, não tinha ninguém para comê-las, principalmente a raça humana, que é a que tudo destrói. Então, sem humano nenhum vivendo lá e sem outros predadores, todo mundo que estava lá cresceu muito em números. E isso inclui os cachorrinhos, gente. Os cachorrinhos não foram todos exterminados e hoje em dia estima-se que há uma população de 900 cachorros vivendo na área de Chernobyl. E eles sobrevivem por meio de voluntários que vão lá, alimentam, fazem carinho e vacinam os cachorrinhos. E se você quiser contribuir para essa causa, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, porque esses voluntários sobrevivem de doações. It's me, Mario! Deixa o seu like aqui embaixo. E agora vamos falar do cientista Valery Legazov, interpretado pelo Jared Harris. Jared Harris é outro coitado, que ele só morre, né, gente? Tá parecendo o Xambin. Quando ele tá na série, eu sei que o cara vai se matar. E se você sabe de qual outro que eu tô falando, deixa aqui nos comentários qual outro personagem que ele fez que também se matou. E o Legazov realmente existiu, ele era o editor-chefe do Instituto Kurchatov de Energia Atômica de Moscou. E o instituto dele que foi o responsável por criar os reatores RBMK, que foi justamente
exatamente o modelo que explodiu em Chernobyl. E ele realmente tentou lutar contra o governo, tentando fazer eles enxergarem que estava muito perigosa a situação, que a situação era muito mais séria do que, primeiro, eles acreditavam e, segundo, do que eles faziam as pessoas acreditarem. Só que, como a gente já falou, o governo estava com uma política de abafar o caso. Eles não estavam querendo vazar informações e começaram com um esquema de que, não, tá tudo tranquilo, o núcleo nem tá exposto. E o Legasov ficou ali, brigando para que os soviéticos levassem mais a sério as consequências do acidente. E no ano seguinte ao acidente, em 1987, o Legasov teve que ser hospitalizado por consequências da radiação e foi lá que ele tentou pela primeira vez cometer suicídio. Muito provavelmente pela culpa de ter ajudado a abafar o caso e também pelo fato do instituto dele ter criado o reator que explodiu. O nome dele foi levado para ser condecorado na época, mas foi negado pela comunidade acadêmica e pelo governo. Até que, em 26 de abril de 1988, exatamente 2 anos após o acidente, o Legasov cometeu suicídio. Ele não deixou carta e bilhete, mas o que ele deixou foram 50 fitas cassetes. E lá ele expôs tudo que a União Soviética fez. Ele expôs que eles encobertaram o acidente, que era muito mais grave do que eles fizeram a população crer. Ele meio que falou, já que eu tô morrendo mesmo, já que eu vou me matar, eu vou expor tudo, vou jogar tudo no ventilador. Finalmente o heroísmo do Legasov foi reconhecido quando, em 20 de setembro de 1996, o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, concedeu ao Legasov o título póstumo de Herói da Federação Russa. E a cientista Ulana Komiuk, interpretada pela Emily Watson, ela realmente existiu? Não. Essa cientista foi uma invenção da série. E muito provavelmente ela só foi utilizada pelo showrunner para mostrar pra gente o processo investigativo por trás do acidente. Porque na série, o Legasov faz muito papel pra gente de ficar lá com o Sherbina tentando conter o máximo a tragédia do acidente. Ele fica tentando estipular medidas para conter o estrago. Enquanto isso, cabe ao personagem da Ulana descobrir as causas do acidente. Então é a Ulana que vai em Moscou entrevistar os sobreviventes do acidente para tentar entender o que exatamente aconteceu naquela noite para que isso não se repetisse nunca mais. O showrunner Craig Mazin falou em entrevista que a Ulana, na verdade, foi criada como uma mistura de toda a comunidade acadêmica e científica da época. Então eles condensaram em uma única personagem o pensamento de todos os cientistas sobre a situação. A gente vai falar agora do bombeiro Vasily Ignatenko, interpretado pelo Adam Nagaitis. Bom, os bombeiros eles foram os primeiros a morrer. Inclusive, de todas as primeiras mortes que tiveram imediatas ao acidente, só 2 que não foram dos bombeiros. O Vasily foi o bombeiro que subiu até o topo do reator para tentar jogar água na causa direta do incêndio. Como o núcleo do reator estava exposto, o Vasily foi quem mais recebeu radiação. Como consequência, 2 semanas depois do acidente, ele morreu. Ele tinha apenas 25 anos quando isso aconteceu. E no livro Vozes de Chernobyl, a história oral do desastre nuclear, a esposa dele, Ludmila, dá entrevistas falando que o Vasily foi enterrado sem sapato, descalço, porque nenhum sapato cabia no pé dele, de tão inchado que estava por causa da radiação. E ela falou que nos últimos dias de vida do marido, ele estava tossindo, expelindo parte de seus órgãos internos, como fígado e pulmões. Só que diferente do que foi retratado na série, ela nunca tocou nele, ela nunca abraçou o marido, porque os médicos impediram ela de fazer isso. Todo o contato que ela teve durante aqueles momentos finais tinha sempre uma barreira de proteção entre eles. E o Vasily, pelo enorme índice de radiação que ele tinha no corpo, ele teve que ser enterrado em um caixão de zinco e ainda por cima soterrado por cimento em cima, para que não houvesse nenhuma contaminação dos solos adjacentes ao caixão dele. E nessa cena, se você parar para prestar atenção, a esposa dele, Ludmila, tá segurando os sapatos dele, justamente porque na vida real ele teve que ser enterrado descalço. Agora vamos falar do Boris Sherbina, interpretado pelo maravilhoso Stellan Skarsgård. Na vida real, a gente não sabe muito sobre a vida do Boris. A única coisa que a gente tem certeza é que o Boris foi um burocrata que tentou conter de fato as informações sobre o acidente de Chernobyl. A gente não tem informações sobre se ele de fato conheceu o Legasov ou não, mas é interessante que o Legasov da série estava certo quando ele falou que pelos índices de radiação que eles estavam expostos, tanto ele quanto o Sherbina estariam mortos em 5 anos. Na vida real, 4 anos depois do acidente de Chernobyl, o Sherbina morreu por consequência da radiação. Por fim, vamos falar do Esquadrão Suicida de Chernobyl. De fato, tiveram 3 voluntários que tiveram que entrar numa piscina radioativa? Sim, de fato aconteceu, e esses 3 voluntários salvaram uma destruição de quase toda a Europa. Na série a gente fica sabendo que a lava decorrente da radiação está derretendo os canos, e se essa lava entrar em contato com um reservatório de água, a explosão térmica ia ser tão grande que ia destruir boa parte da vida da Europa. Justamente para conter isso, 3 voluntários, 2 engenheiros, o Alexei e o Valery,
e um supervisor de turnos, o Boris, foram até a piscina radioativa para manualmente drenar toda a água do reservatório e impedir a segunda explosão, que ia ser muito mais catastrófica e poderosa que a primeira. Só que diferente da série, naquela cena que não faz o menor sentido que eles levaram aquele medidor de radiação, né, só para estressar aquilo, né? Porque é óbvio que aquilo ali ia tá super cheio de radiação. Só para estressar, eles levaram aquele trequinho que ficava... Mas diferente do destino da série, que o Legasov pede pro Gorbachev 3 homens para ele sacrificar, os 3 voluntários sobreviveram. O escritor Andrew Leith Barrow, para uma pesquisa do livro dele The Incredible True Story of Chernobyl Nuclear Disaster, em tradução literal aí, a história incrível do desastre nuclear de Chernobyl, ele descobriu que, na verdade, diferente do que a série falou pra gente, todos os 3 voluntários sobreviveram à radiação. Até 2016, o Alex e o Valery estavam vivos e apenas o Boris tinha morrido de infarto em 2005, ou seja, uma causa nada a ver com a radiação. Agora vamos ao mais assustador de toda essa história. Você acha que depois do desastre nuclear de Chernobyl, a gente aprendeu e decidiu abandonar a energia nuclear? Não, senhora e senhora! Nós continuamos dependendo e muito dessa energia. Até 2016, existiam 450 usinas nucleares, espalhadas por 31 países. Sabe o que é isso? São 450 possibilidades de Chernobyl 2. Eu acho muito bizarro a gente não ter aprendido nada com Chernobyl. E eu confesso que depois de assistir a série, eu tô um pouco nervosa e um pouco pessimista com a humanidade. Porque eu não acho que é uma questão de se um dia vai acontecer um outro desastre nuclear parecido ou pior com Chernobyl. Eu acho que é uma questão de quando. Eu acho que em algum momento vai feder. E às vezes até acho que eu fiz meio que mal em ver essa série, porque agora eu já tô nervosa, sofrendo por antecipação, com medo de algum momento na minha vida eu assistir um outro desastre desses. E eu confesso que com relação a isso a série não me fez muito bem, porque desde então eu estou pensando na possibilidade de um outro tipo de desastre nuclear acontecer e isso me deixa um pouco nervosa. Eu preferia não ter essa informação da quantidade de usina nuclear que existe no mundo. Aliás, por que eu fui curiosa a ponto de pesquisar isso, né? Mas e você? Você gostou de Chernobyl? Você era vivo na época? Você lembra da tragédia? Desde que você assistiu a série, você também tá temendo uma outra tragédia nuclear? Deixa pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!